Tem muita gente aí que diz: eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder. Você não vai para o céu se não tiver um homem para te orientar também. Hoje tem gente aí que quer ser crente sem igreja, quer ser crente sem líder. Tem muito crente assim, irmão, zangadinho, birrentinho, é ou não é? Meu irmão, eu estou dizendo aqui pela Bíblia: só vai para o céu quem tem o mesmo propósito. Hoje muitos crentes estão se afastando das igrejas e negligenciando a importância da santidade. E o pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus, faz um alerta sério e aborda um tema crucial para todos os cristãos: a importância da liderança espiritual dos chamados crentes sem igreja ou desigrejados. Este assunto é polêmico e divide muitas opiniões. Se eu fosse você, ficava até o final, porque nesta mensagem o pastor Osiel Gomes rasgou o verbo e desceu o chicote. Não esquece de deixar aqui o seu like, compartilhe para quantos puder e comente à vontade sobre esse assunto. Que Deus abençoe a todos e assistam mais este vídeo do pastor Osiel Gomes comigo aqui no canal. A paz do Senhor. Quem quer ir para o céu aí, levante a mão e diga glória a Deus. Mas diga comigo: para ir para o céu, não, bem forte, para ir para o céu é preciso ser fiel ao chamado. Tem duas maneiras de você ir para o céu logo, duas. Uma, você viver em santidade aguardando Jesus Cristo até a volta dele. A segunda, você morrer agora. Mas de todo jeito, as duas tem que ter santidade. Se eu vou esperar Jesus, eu vou ter luta ou não vou? Eu vou sofrer ou não vou? Sim ou não? E se eu morrer agora, eu só vou entrar no céu se eu também passei pela luta. Então não tem escapatória. Ser fiel ao chamado. Diga isso comigo: ser fiel ao chamado. Deixa o sangue bater na canela. Deixa quem quiser apontar a arma. Mas você tem que entender que o céu não é para covarde. O céu é para quem aguenta a espada. O céu é para aquele que diz, como Paulo 8,35: que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a escassez, nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. A segunda coisa, para entrar no céu, diga comigo, é preciso uma liderança comprometida. Olha para cá, irmãos. Quem é que queria assumir uma igreja dessa? O líder tinha acabado de apanhar, surra doida, meus irmãos. Mas aí ele faz uma reunião e diz: eu quero colocar presbítero aqui. Na sua Bíblia vai aparecer ancião, é a mesma coisa. Presbítero é a primeira vez, fora das cartas pastorais, fora de Éfeso, que faz parte das cartas da prisão, que Paulo faz menção de pastores. Alguns dizem que Lucas usou essa palavra de modo trivial, negativo. Paulo era um homem que tinha cuidado com a igreja. Olha para mim aqui, ó. Se o líder for bagunçado, se o líder não tiver crença, se o líder for politiqueiro, se o líder não for sincero, boa parte da igreja caminha com o líder. Por isso que Paulo diz assim: ele vai escolher os líderes como? Ele não muda nada. Atos 13, ele escolhe, a igreja escolheu com jejum e oração. Quando Judas morreu, para escolher o substituto, foi com o quê? Vamos lá, foi com o quê? É porque eles tinham um diploma em teologia? É porque era formado? É porque era bonito? É porque era intelectual? É porque era branco, negro? Por que que escolheram? Como foi que escolheram? Com jejum e oração. O grande problema hoje de nós termos também liderança fraca, estão me filmando aqui, líderes que só pensam em dinheiro, que são mais magnatas do que pastores, é porque não são escolhidos com jejum e oração. E homem de Deus não se faz em seminário, homem de Deus se faz nos pés de Jesus, com jejum e oração. Irmão, a igreja tem que reconhecer a liderança. Quando a liderança é boa, quando o líder é forte, a igreja também é forte. Quando o pastor prega ruim, quando o pastor fala feio, até os crentes aprendem a falar do jeito do pastor. Sabiam dessa? Quando o pastor come feio, até os crentes começam a comer feio como o pastor. Porque em todos os aspectos os crentes estão olhando para a liderança do pastor. Então a Bíblia diz que Paulo ele considerava a liderança. Olha para mim aqui, você não vai para o céu se não tiver um homem para te orientar também. Paulo poderia ter ido embora e dizer: não, eles vão lá, Jesus cuida dele. Mas ele sabia que era necessário doutrina
Era necessário uma liderança. Hoje tem gente aí que quer ser crente sem igreja, quer ser crente sem líder. Só quero dizer uma coisa: não existe crente sem líder. Eu vou te dar um conselho, se tu quer viver sem líder. Só teve 2 que rapidinho foi para o céu, sem líder. O ladrão na cruz. Ô Senhor, lembra-te de mim. Jesus poderia ter dito assim: rapaz, eu vou me lembrar de ti, mas tu vai fazer o seguinte: desce da cruz, eu vou te tirar, tu vai dar um testemunho bonito, pronto. Mas como ele não precisava de doutrina, aí Jesus disse assim: hoje mesmo. Tem muita gente aí que diz: eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder. Negativo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13: reconheçais entre vós aqueles que vos ensinam e admoestam, e o tenhais em grande estima, porque eles vão dar conta das vossas almas. Então, querido, tem que ter liderança. Liderança. Filipos, quando você abre a sua Bíblia em Filipenses 1:1, a Bíblia diz: na igreja de Filipos havia presbíteros e diáconos. Por isso que foi a melhor igreja do Novo Testamento. Foi a única igreja que não deu problema em nada. Foi a igreja de Filipos. Por quê? Porque ela tinha uma liderança forte. Todo crente, eu vou dizer, tu pode ir para outro céu. Agora o que eu vou não é não. Por quê? Para ir para o céu de Jesus tem que seguir homens que Deus coloca na obra. Sim ou não, irmãos? Só entra, irmã, tu pode ser velhinha, tu pode ser nova. Olha para mim, esses irmãozinhos que ficam em porta de parede, porta de cozinha, dizendo que tem um dom de Deus, tem um chamado para fazer culto, e não respeita a liderança, e não respeita os homens colocados por Deus. Querido, você, se o pastor Ziel tiver errado, Deus é quem vai matar o pastor Ziel. Agora tu não tem autoridade para fazer culto por vontade própria, senão o fogo de Deus desce do céu e te consome. Mas você tem que obedecer à liderança escolhida por Deus, quem glorifica o nome do Senhor Jesus. Não siga líder porta de cozinha, não siga líder debaixo da saia. Líder que não tem gente, aí ele consegue velhinhas caducas, como diz a Bíblia, aí elas vão atrás dele, ele fica sendo pastor delas. Você tem que seguir uma liderança. Olha para mim aqui, eu não quero ser pastor, estou sendo filmado aqui, mas eu garanto que eu estou dizendo que é Deus quem coloca. Eu não quero seguir um pastor que ele já teve 10 casamentos. Eu não quero ser pastoreado por um homem desse. Eu não quero seguir um pastor que a ganância é material. Que tipo de líderes ou de liderados eu vou formar? Que tipos de homens vão olhar para mim? E a Bíblia diz que o homem de Deus, 1 Timóteo 3, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. É assim que a Bíblia diz. Então deixa eu dizer uma coisa: se também o pastor quer ir para o céu, ele vai ser um líder de verdade para cuidar do rebanho do Senhor Jesus. Porque meus pastores lá no céu não vai entrar. Entra aqui, o céu está aberto. Entra Dr. Billy Graham, entra John Stott, entra. Não, Deus não está nem ligando para isso aí não. Lá no céu vai entrar o santo. Tu pode ter o título que quiser e ser pastor da maior igreja do Brasil, Deus não está nem aí não. Ele quer saber se é santo. Conhece o meu servo Moisés, conhece o meu servo Jó, eles são íntegros. É por isso que eu vou poupá-los. Deus tem compromisso com a liderança santa. Irmão, acho bom a Bíblia. Quando a Bíblia chama Noé, diz assim: Noé, entra na arca, tu e a tua. Mas a Bíblia diz: Noé era íntegro, justo perante os seus contemporâneos. É assim. Então tem que ter uma liderança. Quem quiser ir para o céu tem que seguir a liderança. Em último lugar, é preciso trabalhar com o mesmo. Vamos, diga isso aí bem forte. Quem quer ir para o céu aqui? Agora eu faço uma pergunta aqui. Se eu trabalho de um jeito, pastor Zé Soares trabalha de outro jeito, pastor Jacinto pensa outra coisa, eu estou aqui querendo colocar todo mundo no mesmo diapasão, todo mundo na mesma harmonia, aí um puxa para um lado, um puxa para o outro, eu pergunto: está querendo ir para o céu? E olha para mim aqui, meus irmãos, olha para mim aqui. Tem muito crente assim, irmão, zangadinho, birrentinho, é ou não é? Meu irmão, eu estou dizendo aqui pela Bíblia: só vai para o céu quem tem o mesmo propósito. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam onde? É 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual nos chamou para a comunhão. Você tem comunhão aí com seu irmão? Diga glória a Deus. A Bíblia diz: segui a paz com todos. E o que? Sem a qual?
Tu pode ser doutor, tu pode ser teólogo, tu pode ser pastor, tu pode ser cantor, tu pode ser empresário, tu pode ser secretário, tu pode trabalhar no Ministério da Justiça, tu pode ser ministro, tu pode ser presidente. Sem santificação ninguém verá ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem quer ver Ele lá no céu de glória? Só quem quer ver Ele, diga glória a Deus. Então diga comigo, trabalhe. Bem forte, trabalhe com o mesmo propósito. Olha, irmão, nós vamos ter uma festa. O pastor Zé só com um negócio de festa. Eu não vou para lá não. Vamos criar a nossa aqui, meu irmão. Está no mesmo propósito? Olha, irmão, nós vamos ter um trabalho, vamos todo mundo cooperar. Eu não coopero, irmão. Tu vai cooperar? Eu pergunto, está em comunhão? Olha como é uma igreja. Quem foi que mandou Paulo e Barnabé fazer a obra? Qual foi a igreja? A igreja de Antioquia. Olha como é as coisas de Deus, irmão. Olha o que é homem crente, irmão. Olha o que é homem crente, olha o que é homem sincero. Depois que ele saiu de lá, evangelizou várias cidades. Paulo e Barnabé voltaram para onde? Antioquia, mais forte. Voltaram para onde? E eu pergunto aqui, o que eles foram fazer de novo em Antioquia? O pastor Paulo disse aqui, voltaram para dar coisa de crente, irmão. Hoje tem crente que não precisa dar relatório para pastor, eu não preciso dar satisfação para... Mas esse é o que não quer ir para o céu. O que quer ir para o céu volta. A igreja colocou a mão na cabeça de Paulo e Barnabé. Eles saíram, durou quase 5 anos. A volta de novo, lá vem os crentes. Alegre, porque a Bíblia diz no Salmo 126:6, quem sai andando, chorando, voltará colhendo os molhos. Eles voltaram alegre, reuniram a igreja. Irmão, isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente que quer ir para o céu. Tem irmão que diz assim, não, pastor Zé, nós não temos que dar relatório, nós não temos que prestar, está registrado no céu. E para que Paulo deu? O que eu faço ninguém precisa saber. Precisa. Porque eu estou aqui trabalhando é para mim saber, Deus sabe. Zé, ele não está trabalhando não, meu filho, tira ele e bota outro. Porque a minha obra precisa de trabalhador, sim ou não? Às vezes o irmão só aparece na hora que é para cantar, mas a cadeira que é para carregar o dia todinho do evento, ele não aparece nada. Ele só aparece quando a caixinha de som já está no lugar, não é assim? Aí ele chega todo bonito, com um lençozão aqui no bolso, não é assim? E a toalha do outro lado, dentro da Bíblia. Para pregar e suar 1 hora, mas carregar a caixa ele não quer. Irmãos, olha para mim aqui. Esse aqui foi o culto mais gostoso. Porque eles começaram, nós chegamos em tal lugar, Jesus fez isso. Chegamos em tal lugar, Jesus fez isso. Chegamos em tal lugar, Jesus curou. Chegamos em tal lugar, Jesus batizou. Chegamos em tal lugar, fomos perseguidos. Chegamos em tal lugar, nós apanhamos. Chegamos em tal lugar, eu fui jogado fora. Chegando em tal lugar, eu levei taca. Chegando em tal lugar, nós fomos rejeitados. Mas em cada lugar que nós passávamos, tinha uma pessoa que aceitava Jesus. Tinha outro que se decidia. Chegamos na prisão, mas o Senhor deu vitória. Irmãos, aí a Bíblia diz que enquanto eles contavam, a igreja dava glória a Deus. Aleluia. Porque a igreja que quer ir para o arrebatamento, que quer ir para o céu, ela pensa a mesma coisa. Olha, irmão, eu não trabalho para mim aqui no Tirirical, de jeito nenhum. Eu não trabalho para mim. Não pense, eu não ando aqui em lugar nenhum fobando. Olha, irmão, lá eu estou fazendo. Não tem um pastor no Maranhão que diga, irmão, eu cheguei lá no Tirirical. Não, senhor, é só nos pés de Jesus e trabalhando. Primeiro não é para mim, amanhã eu posso ir embora, fica tudo aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu trabalho só com um pensamento: exaltar o nome do Senhor Jesus. Só isso. Eu não trabalho aqui para aumentar meu salário. Eu não trabalho aqui para a igreja pagar casa caro para mim. Eu não trabalho aqui para a igreja me dar carro. Eu não trabalho aqui para a igreja me dar gasolina. Eu não trabalho aqui para a igreja me dar nome. Eu trabalho aqui só para uma coisa: para quando esses céus se abrirem e quando a trombeta tocar, nós subirmos juntos para a glória de Deus. Quem glorifica o nome de Jesus, diga glória a Deus.